O STJ tem aplicado o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2016 de permitir a execução provisória da pena após terminado o trâmite em segunda instância. Para se inscrever, basta acessar a página do exame na internet, enem.inep.gov.br. Graças a amigos e família, teve muita ajuda para ter conseguido uma prótese, porque realmente não é fácil. Juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça visita presídio feminino em Mato Grosso. O objetivo é reunir informações para o Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes. É importante que a próxima seleção de candidatos tenha essa virtude de excluir pessoas mal intencionadas. Boa tarde para você. Boa tarde. O Superior Tribunal de Justiça determina a execução provisória da pena imposta ao empresário Carlinhos Cachoeira. Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi condenado por corrupção em 2013 no caso da Loteria do Rio de Janeiro, a Loterge. O Tribunal de Justiça do Estado determinou pena de 6 anos e 8 meses de prisão ao empresário. No STJ, o Ministério Público Federal pediu a execução provisória da pena, considerando o trânsito em julgado da condenação em segunda instância. O relator ministro Nefe Cordeiro explicou que o STJ tem aplicado o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2016 de permitir a execução provisória da pena após terminado o trâmite em segunda instância. Agora cabe ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expedir o mandado de prisão. Na mesma decisão, o ministro Nefe Cordeiro negou o pedido de execução definitiva da pena de Valdomiro Diniz da Silva, ex-presidente da Loterge, porque no caso dele ainda há julgamento de um recurso pendente em segunda instância. Se um militar sai do posto de trabalho sem justificativa, ele pode ser punido, inclusive com prisão. Mas se as ausências dele estão respaldadas por licença para tratamento médico, avaliadas por junta médica militar, a prisão pode ser ilegal. Em Brasília, um cabo do Exército ganhou o direito à indenização de R$40 mil da União por ter sido preso ilegalmente. A ausência injustificada do trabalho pode levar o funcionário à demissão. E no caso de militares, as punições podem ser mais graves. O desertor, aquele que se afasta do posto de trabalho militar sem dar satisfação aos superiores, pode até ser preso. Foi o que aconteceu com um militar que ficou preso 10 dias sob a alegação de ter desertado do Exército. Só que a prisão dele foi considerada ilegal, porque ele se afastou do trabalho por 60 dias para tratamento de saúde. O caso dele veio parar aqui no TRF da 1ª Região. Os desembargadores da 6ª turma do tribunal condenaram a União ao pagamento de R$40 mil em indenização ao ex-militar, mantendo sentença que havia sido imposta na primeira instância pela 16ª Vara Federal de Brasília. Ficou comprovado no processo que o militar possuía prescrição médica para se afastar. Segundo o relator do recurso da União, desembargador federal Gerair Aram Meguerian, a prisão violou o artigo 187 do Código Penal Militar, que prevê a deserção apenas se o militar se afastar do serviço sem licença. O mais importante é que foi seguido o que está previsto. Para haver o crime de deserção não pode haver justificativa. E eu ainda digo assim, uma justificativa plausível, que era o caso desse rapaz. Inclusive no artigo 187 do Código Penal Militar, que fala da deserção simples, que é o caso dele, havendo alguma justificativa, ela deve ser avaliada, que foi o que não aconteceu nesse caso pelo estudo do acórdão. Mas o profissional alerta, nestes casos, se o afastamento não passa pela avaliação da junta médica oficial e o militar se ausenta sem dar notícias, não cabe indenização e o militar pode sofrer consequências. Por isso, é importante seguir todos os trâmites para evitar problemas. Não é simples falar bem assim, estou doente e vou faltar. Até nessa situação ele tem que comunicar ao quartel e fazer o possível para guardar uma prova de que ele fez essa comunicação.
É o que eu sempre brinco aqui. Papel e ouvido aceita tudo. Mas o ideal é toda vez que você faz uma ligação, avisando algum fato, anota a hora, anota o dia, quem recebeu a ligação. Vai protocolar algum papel escrito, guarda uma cópia comprovando que você protocolou. Porque eu já vi casos onde a pessoa não conseguiu comprovar que avisou e se tornou criminoso e teve que provar na justiça uma situação justificável. O eleitor que tem algum tipo de limitação ou deficiência pode pedir a transferência para uma sessão eleitoral com acessibilidade. O pedido deve ser feito à Justiça Eleitoral até a próxima quarta-feira. O aviso está na porta para todos. Raluilde leu e saiu do carro. Para esse cadeirante é algo que exige apoio, tempo, organização. Mas ele veio, colocou força no braço, subiu a rampa e resolveu tudo no cartório eleitoral. Nem todo mundo sabe o que significa votar num lugar com acessibilidade. Se o chão não for liso, como é que fica para você? A gente pode capotar, né? Cair de frente, né? Porque a roda da frente, ela entrar num buraco, a gente pode cair. O que o Raluilde quis dizer é que ele tem o direito de exercer a cidadania sem ter que pedir um favor, sem precisar ser carregado no colo, sem passar por constrangimentos. Não é questão de orgulho, é apenas liberdade além de segurança. Eu também tenho medo da pessoa não souber assim, né, movimentar a gente de cadeirante, né, e vai lá e cair. Eu já fiz uma vez, já caí uma vez, uma pessoa foi tentar me ajudar, não tem um jeito, né, certo, aí capotei. Então, cada um faz sua parte. É obrigação da Justiça Eleitoral oferecer um local com acesso. E o eleitor precisa solicitar isso. Então, se você tem alguma deficiência ou dificuldade de locomoção, vá ao cartório e peça a troca do local de votação até o dia 9 de maio, para um espaço em que você tenha acessibilidade. Tem muleta, pode entrar assim, na hora da escada, pode escorregar, né? Cadeirante nem tiver uma escada nem sobe, né? Fica sem voltar. O Raluilde foi embora com a certeza do dever cumprido e do direito garantido. As inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de maio. Para se inscrever, basta acessar a página do exame na internet, enem.inep.gov.br. É preciso informar RG, CPF e criar uma senha. É por meio deste cadastro que o estudante vai ter acesso a informações sobre provas e resultados. Também é necessário informar e-mail e telefones válidos e se o candidato precisa de alguma ajuda especial durante a prova. E mesmo os candidatos que pediram isenção da taxa do Enem devem fazer a inscrição. A taxa custa R$ 82,00 e pode ser paga até o dia 23 de maio. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Trabalhador pode usar FGTS para comprar órtese ou prótese. Graças a amigos e família, né? Teve muita ajuda para ter conseguido uma prótese, porque realmente não é fácil. Superior Tribunal de Justiça reconhece trabalho artesanal para remissão de pena ao julgar o caso de um presidiário de Rondônia. A remissão de pena tem como objetivo principal a ressocialização do apenado e pode ocorrer mediante trabalho ou estudo, conforme estabelece o artigo 126 da Lei de Execução Penal. Em Rondônia, um detento buscou a justiça para garantir a remissão da pena devido ao trabalho artesanal realizado no presídio. O pedido foi aceito em primeira instância, mas rejeitado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Para o colegiado, era impossível comprovar as horas efetivamente trabalhadas, por falta de fiscalização da administração carcerária. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Ribeiro Dantas afirmou que o apenado não pode ser prejudicado pela ineficiência dos serviços inerentes ao Estado, como a fiscalização do trabalho exercido. Em decisão monocrática, o ministro concedeu a remissão. O Ministério Público Federal recorreu da decisão, levando o caso para a 5ª turma da Corte. De acordo com o MP, a remissão não era possível, pois não havia aferição da carga horária mínima, natureza do trabalho, finalidade econômica e o papel ressocializador. Mas o ministro Ribeiro Dantas, relator da ação, lembrou que a administração carcerária atestou o trabalho realizado no presídio, na produção de tapetes e outros artesanatos, embasando o pedido de remissão. No recurso analisado, o apenado trabalhou na confecção das peças por 98 dias, gerando uma expectativa de remissão de 32 dias de pena. Dessa forma, a 5ª turma negou o recurso do Ministério Público.
Pois é, Cadu, e o STJ também entendeu que o Ministério Público tem legitimidade para pedir remédios e tratamentos para uma pessoa específica. Cerca de 1.000 ações aguardavam o resultado desse julgamento, Rafaela, para ter continuidade. A tese foi fixada pela primeira sessão sob o rito dos recursos repetitivos. Serve de orientação para todos os juízes e tribunais de segundo grau no país para casos idênticos. Pelo menos 1.000 ações aguardavam o resultado desse julgamento para ter continuidade. Em um dos casos analisados no julgamento, foi questionada a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública visando obrigar o município de Ribeirão Preto e o estado de São Paulo a fornecer de graça um colírio para uma mulher que não tinha condições de comprá-lo. Na análise, os ministros destacaram que a legitimidade está ligada à definição do direito à saúde, que é individual e indisponível. Com isso, a atuação do Ministério Público foi considerada válida porque é função do órgão prevista em lei defender esse tipo de direito. E quem precisa de uma prótese ou órtese sabe que custa caro e que os modelos oferecidos pelo SUS nem sempre são os mais adequados às necessidades do paciente. Rafaela, mas agora o trabalhador já pode usar o FGTS para fazer essa compra. Hilton sofreu um acidente de moto em 2014. Perdeu parte da perna esquerda e precisou correr atrás de uma prótese. O investimento foi alto, R$12 mil. Graças a amigos e família, né, teve muita ajuda para ter conseguido uma prótese, porque realmente não é fácil. É difícil conseguir, ainda mais com uma prótese de qualidade boa, para a gente poder estar vivendo no dia a dia. Normalmente, cada paciente precisa de uma prótese específica, mas todas elas têm que oferecer segurança, conforto e mobilidade. Henrique já esteve à frente da Associação Brasileira de Órtese e Prótese e conta que boa parte dos deficientes tem dificuldade de se adaptar aos modelos mais simples. As próteses do serviço público são próteses mais básicas. As licitações privilegiam o menor preço. Né? E não é feito individualizada, paciente a paciente. Ele é feito por um grupo. Né? Então, são 100 pacientes, são feitos um lote de uma licitação para atender 100 pacientes. Um decreto do governo federal vai permitir que o trabalhador com deficiência use o fundo de garantia por tempo de serviço para a compra de órteses e próteses. Para ter acesso ao dinheiro, será necessário apresentar prescrição médica e laudo detalhado. Também deverá haver um intervalo mínimo de 2 anos para movimentações com essa finalidade. É uma possibilidade do trabalhador com deficiência utilizar o fundo de garantia para adquirir ajudas técnicas que o tornem mais produtivo, mais incluído, com mais autonomia. Até então era possível sacar o FGTS, entre outras situações, quando o trabalhador ou algum dependente fosse portador do vírus HIV ou de câncer ou em estágio terminal devido à doença grave. Para os casos de compra de prótese e órtese, o benefício não vale para os dependentes, apenas para o titular da conta. Este advogado lembra que a saúde é um direito de todos e dever do Estado e critica a medida adotada pelo governo. O que aparentemente é um avanço, não é. Não é um avanço social. Na verdade, está se onerando o empregado ao invés de beneficiá-lo. E para falar mais sobre o FGTS, recebemos agora aqui no estúdio a advogada Renata Vieira. Boa tarde, obrigada pela participação. E como nós vimos agora na reportagem, é uma nova modalidade, né, para o uso do FGTS. É considerado um avanço. Nós ouvimos agora há pouco, no final da entrevista, que pode não ser bem assim. Como é que a senhora avalia? Olha, a minha avaliação é no sentido de que, se a gente pensar na finalidade do FGTS, de fato é um avanço porque ele já vinha sendo utilizado antigamente. A gente já utilizava para a questão do tratamento do câncer, para o tratamento do HIV, tanto do trabalhador quanto dos seus dependentes. Então, assim, eu não vejo motivo por que não fazer isso com relação à questão de prótese e órtese. Mas se a gente pensar que, por um outro lado, que o Estado fornece o equipamento e, pela reportagem, a gente vê que nem sempre é o equipamento mais adequado, a gente vê que onera, entre aspas, porque não é uma onerada, né? A gente está retirando do fundo de garantia a possibilidade dessa compra de um equipamento melhor.
Agora, como vimos, há procedimentos burocráticos que são necessários para se poder fazer essa utilização do FGTS. É a mesma coisa com relação às outras formas que vimos na reportagem, com relação a HIV, câncer, etc. É muito parecido, na verdade, né? A necessidade tem que ficar comprovada através de tratamento, do laudo do médico, através de não necessariamente uma perícia, mas o médico tem que laudar nesse sentido de que a pessoa precisa fazer o tratamento de uso constante, de medicação, enfim. E aí, nesse caso, a gente acaba tendo algumas regrinhas específicas, tanto para a prótese quanto para a órtese, como para a questão da HIV e a questão do câncer. Há uma preocupação muito grande, como infelizmente nós vemos muitas reportagens a respeito de fraudes, das quais o FGTS particularmente é um alvo. Esse processo burocrático é possível de fazer com que se evite que haja fraude nessa possibilidade de utilização do FGTS? Sempre é possível, né? A Caixa Econômica é sempre muito bem preparada para essas questões, ela analisa o fundo, não é sempre que ela vai liberar, tanto é que tem uma regra aí nessa questão com relação aos 2 anos, para prótese e para órtese. Então, ela sempre está analisando muito bem. Agora, a fraude sempre acontece quando a gente percebe algumas falhas técnicas que acontecem dentro da Caixa, ou até mesmo com o laudo que foi feito de forma equivocada, e aí, assim, a gente leva para apuração, como tem alguns casos de acontecer. Agora, essas alterações, elas são constantes ou têm sido constantes e o beneficiário está sendo favorecido com isso? Nesse caso da saúde, a gente vê que há uma terceira alteração com relação à questão de saúde, né, ligada diretamente à saúde do trabalhador. Essas questões com relação ao HIV e com relação ao câncer, elas já são bem antigas, assim, se a gente já pode dizer. Já vinha de decisões judiciais nesse sentido e aí acabou se transformando em legislação. Essa questão da órtese e da prótese é novidade mesmo. A gente vê alterações acontecendo não com relação à saúde, mas a gente vê alterações acontecendo referente ao sistema financeiro habitacional, que sempre há uma modificação com relação ao limite que você pode utilizar, o limite de compra, né, do imóvel. Tivemos um aumento também agora em 2018, né? Nós tivemos um aumento, sim, assim, com exceção dos estados de São Paulo, Minas e Rio, o teto hoje é de 880 mil. Já São Paulo, Rio e Minas é 950 mil, se eu não me engano. E o que acontece com relação ao fim da multa de 10% adicional sobre o saldo da FGTS? Essa multa de 10%, na verdade, ela foi instituída através de um decreto, de uma lei. Essa lei 101 de 2001, salvo engano, essa legislação ela trouxe para a questão da gente conseguir fazer uma recomposição do FGTS. O que aconteceu? A gente tinha planos econômicos que geraram defasagens no saldo do FGTS, surgiram várias ações e essa legislação veio para alterar. Então, esses 10% serviu para recompor. Em 2007 para cá, a Caixa Econômica começou a transferir, uma vez que foram recompostos os saldos, a Caixa Econômica começou a transferir para o Tesouro Nacional. Essa discussão da queda desses 10% ela é bem antiga, na verdade, né? Então, tem prós e contras, você tem posicionamento que é favorável, você tem posicionamento que é desfavorável e está no Supremo, para que ele tome uma decisão. Mas, a princípio, não modifica nada. Maravilha. Né? Obrigada pela participação. A gente tem outras perguntas aqui, mas infelizmente o tempo é curto. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. À disposição. Obrigado, doutora. Boa tarde. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Conselho Nacional de Justiça fiscaliza presídio em Mato Grosso. Juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça visita presídio feminino em Mato Grosso. O objetivo é reunir informações para o Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes. A juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Andremara dos Santos, visitou mais um presídio brasileiro. A pedido da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, ela foi ao Mato Grosso conferir de perto a situação de presas gestantes. O objetivo dessas visitas também é conseguir informações para o Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes. O Centro de Ressocialização Feminino em Rondonópolis, a 214 quilômetros de Cuiabá, tem capacidade para 124 presas e hoje abriga 118 detentas, uma delas grávida. A juíza auxiliar da presidência do CNJ foi ao local verificar as condições do presídio e apontar melhorias na atenção às presas gestantes. Verificar se a mulher está tendo o atendimento que o Estado deve prestar para evitar que ela sofra uma violência maior do que a sentença penal condenatória determina. Se o Estado tem condição de custodiá-la
e também evitar que uma violência seja praticada contra a criança, um filho de uma mulher que esteja em situação de prisão. A visita foi acompanhada pela diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis e representantes do Poder Judiciário Estadual. A juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso destacou a importância da ida ao presídio como uma forma de alcançar melhorias no sistema penitenciário. Para demonstrar para a sociedade a nossa preocupação, a preocupação do CNJ, a preocupação do Estado de Mato Grosso com as unidades prisionais, com a ressocialização, com a preocupação com a mulher grávida, com a mulher lactante. Então, tudo isso se consolidou nessa visita. Com a ida da juíza Andremara dos Santos até o Mato Grosso, o CNJ vai reunir as informações no Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes. O banco tem dados de diversos presídios brasileiros. Criado por determinação da ministra Carmen Lúcia e divulgado a partir de janeiro deste ano, ele vai ajudar o CNJ a mapear a situação de detentas gestantes e também padronizar o atendimento a estas presas. Não basta só criar um cadastro, é preciso que esse cadastro seja alimentado regularmente e que vejamos quais são as condições que cada estado dispõe, interajamos com os responsáveis, os juízes, o tribunal, a coordenadoria, o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, para que as condições de monitoração aconteçam regularmente e com continuidade. O estado de Mato Grosso é o 26º a receber a equipe do CNJ. Apenas o Amapá não foi visitado por não ter nenhuma presa grávida. Um motorista vai receber indenização de R$20 mil por conta dos assaltos que ele sofreu. O motorista afirmou que acumulava a função de vendedor fazendo entregas de cigarros e que a quantidade de produtos transportada somava até R$180 mil. Ele foi assaltado 3 vezes, chegando a ser feito refém em uma delas. A empresa alegou que fazia o possível para inibir assaltos e proteger os empregados com a instalação de alarmes, câmeras de segurança, cofres blindados, além de escolta armada terceirizada e treinamento para os trabalhadores saberem como agir nessas situações. Diante da ausência de culpa da empresa, o TRT Mineiro excluiu a condenação de primeiro grau de pagamento de indenização no valor de R$50 mil por danos decorrentes do transporte de valores. O regional afirmou ainda que a segurança pública é dever do Estado. No TST, a relatora do processo, na segunda turma, ministra Delaide Miranda Arantes, ressaltou que a decisão de segundo grau diverge do entendimento predominante no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora observou que a Corte tem aplicado a responsabilidade objetiva, especialmente quando a atividade do empregador gerar risco mais acentuado que o normal. A ministra ainda acrescentou que é da empresa a obrigação de indenização, independentemente de culpa, desde que a atividade propicie risco ao empregado, seguindo a teoria do risco do negócio. Os ministros da segunda turma também condenaram a empresa ao pagamento de indenização de R$20 mil por dano existencial. Segundo o processo, ele trabalhava de segunda a sexta-feira, das 5h30 da manhã às 8 da noite, com 30 minutos de intervalo, sendo privado do convívio social e familiar. A decisão foi unânime. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o pedido feito pelo Estado de Pernambuco para suspender decisão judicial que determinou que o distrito de Fátima, no município de Flores, em Pernambuco, conte com policiamento em todos os dias da semana e não apenas em dias alternados. A Justiça de primeira e segunda instâncias já tinham determinado efetivo mínimo de 3 policiais militares em serviço. A ministra Carmen Lúcia entendeu que existe inegável risco à segurança pública do distrito de Fátima com policiamento somente em dias alternados. E agora, o distrito deve contar com policiamento todos os dias da semana. Tribunal Superior Eleitoral e Embaixada da Alemanha realizam conferências sobre financiamento de partidos políticos e combate à corrupção. O evento foi organizado pela Embaixada da Alemanha no Brasil com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral. A ideia é fazer um intercâmbio sobre as lições desenvolvidas pelos países. A conversa de hoje é basicamente para explorar os novos caminhos que podem ser traçados, novas ideias, e também para fazer uma certa recapitulação de todos os avanços que houve no Brasil e na Alemanha, principalmente, mas também em outros lugares do mundo, nos últimos tempos sobre esses dois assuntos. Na abertura, o embaixador da Alemanha, Georg Witzel,
defendeu que o financiamento de campanhas deve ser protegido pelo direito penal. E o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, ressaltou a importância de ter eleições limpas no país e a igualdade entre partidos e candidatos. Este tema, financiamento de partidos políticos e o combate efetivo contra práticas ilícitas, representa para o Estado de Direito o instrumento principal para uma eleição limpa. Entre os temas discutidos, financiamento de campanhas, soluções na Europa e no Brasil. Na Alemanha, o financiamento de campanhas é feito com dinheiro público e doações de pessoas físicas, bem parecido com o que é feito no Brasil. No encontro, também foi debatido o combate do judiciário à corrupção. É importante que a próxima seleção de candidatos tenha essa virtude de excluir pessoas mal intencionadas, excluir pessoas que possam contar com impunidade, por exemplo, através de um cargo público, que são poucos, não são muitos, né? Mas é importante que nós excluamos das próximas eleições, desse certame, pessoas nesse sentido. Agora uma novidade, viu, Cadu? Você pode acessar a nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no novo canal da TV Justiça no YouTube. É muito simples, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Bom, Rafael, hoje nós ficamos por aqui. Bem-vinda de volta. Obrigada. Obrigado pela audiência e até amanhã. Até amanhã, boa tarde.